hérnia de disco, artrose, dor intensa, dor aguda intensa, ao ponto de não conseguir andar, liberação miofacial. O que fazer quando esse tipo de dor aparecer? Fibromialgia, fisioterapia e medicações, curso de formação em tratamento da dor e mentoria. Eu vou abrir essa live aqui para falar com vocês um pouco sobre as caixinhas de perguntas que eu recebi essa semana e a gente vai destrinchar algumas respostas aqui nessa live, tá? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que a gente vai parar em algum momento para responder. E se você não quiser aparecer com a sua pergunta, também tem uma caixinha de interrogação logo aqui embaixo dessa live. Você clica na interrogação e manda no balão que a sua pergunta aparece sem te identificar. Paralelo a isso, se você está vendo a gravação e não tem mais acesso ao perguntas e respostas, ao Questions and Answers, o Q&A, você pode ir nos meus stories, que todos os dias tem caixinha de perguntas para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então a primeira pergunta é, Caio, atendo liberação miofacial e o paciente relata melhora. O que você acha disso? Bom, vamos com muita calma nessa hora, porque liberação miofacial é a fonte de renda de muitos massoterapeutas e de muitos fisioterapeutas. E esse viés, que a gente chama de viés financeiro, ele vai interpelar a capacidade cognitiva e de raciocínio desses profissionais. Então, se você vier com respostas desrespeitosas, comentários desrespeitosos, você vai levar um bloco logo de cara. E o que eu vou falar aqui não é a minha opinião, é o que as evidências científicas têm mostrado, tá? Então, vamos analisar um paciente com dor crônica. O paciente com dor crônica, ele tem uma alteração no processamento do sistema nervoso central. Vamos analisar a liberação miofacial. A liberação miofacial visa liberar a fáscia, uma estrutura que promove tensegridade entre os tecidos. Então, vamos supor que o paciente está com dor crônica no ombro. E aí, visualmente, os profissionais da saúde, massoterapeutas, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, vão pensar em tensão de trapézio, em tensão de peitoral menor, em tensão de redondo maior, de romboides, vão pensar em tensão de musculatura periescapular e vão tacar a liberação miofascial ali. Só que essa ação é uma ação local. Essa ação local vai desencadear uma resposta neurofisiológica que a gente chama de resposta down-top ou bottom-up. O que é que quer dizer essa resposta? Essa resposta quer dizer que eu estou estimulando o sistema nervoso periférico para que o sistema nervoso periférico haja lá no primeiro neurônio, na medula, depois no segundo neurônio, depois no terceiro neurônio e ascenda até o cérebro para liberar analgésicos no sistema nervoso central. A gente já conversou aqui de diversas formas que esse modus operandi de tratamento de dor ele é passageiro. O paciente melhora por 24 a 72 horas, no máximo 7 dias, e volta a ter o problema e depender do então liberador miofacial de novo. Além desse mecanismo neurofisiológico ser extremamente fraco para tratar dor crônica e ter ação local, vamos analisar a plausibilidade da liberação miofacial. Bom, a face é um tecido conjuntivo, certo? Tecidos conjuntivos, vamos fazer uma análise histológica. Se você estudou bem dermatofuncional na faculdade, você vai lembrar de derme, hipoderme, epiderme, várias camadas de pele e de separar essas várias camadas de pele em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo frouxo é superficial, o tecido conjuntivo denso é profundo, beleza? Por que será, fisiologicamente, que o tecido conjuntivo superficial é frouxo? Por quê? Porque a pele precisa respirar, tem um processo que a gente chama de respiração celular, que a gente estudou lá em química, em biologia, na época de segundo ano, terceiro ano, nem sei como é que é o colegial agora, né? A gente estudou o ciclo de Krebs, lembra? O ATP? Pois é.
O tecido conjuntivo frouxo, ele é frouxo porque precisa haver permeabilidade da membrana. Permeabilidade da membrana para trocar íons, cálcio, hidrogênio e diversos outros íons. E essa respiração celular vai acontecer justamente para trocar calor, por exemplo, para que num calor extremo do deserto a gente não morra de hipertermia, ou no frio do Alasca a gente não morra de hipotermia. A troca de calor está acontecendo justamente por esse órgão sistêmico gigante chamado pele, que é constituído de tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, beleza? E aí eu vou com a liberação miofascial naquele tecido conjuntivo frouxo. O que vai acontecer? Eu vou exercer uma pressão contínua ou intermitente com deslizamentos miofaciais agredindo a estrutura do tecido conjuntivo frouxo. A gente chama isso de quê? De barotrauma, trauma por pressão. Esse barotrauma vai gerar microlesões teciduais e vasculares. Essas microlesões vão ser interpretadas pelo sistema nervoso, pelo sistema imunológico como agressão, e o sistema imunológico vai desencadear, pelo fenômeno bioquímico de quimiotaxia, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos e várias células imunológicas para aquela região. Quando chegar naquela região, a gente vai entender colágeno, fibronectina, elastina. O que eu preciso liberar aqui? Se aqui teve um microtrauma, eu vou liberar colágeno. Aí o tecido, o sistema imunológico vai lá e libera colágeno no tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo, quando ele passa pelo processo de lesão, microtrauma, cicatrização, remodelamento, a característica viscoelástica do tecido não é mais a mesma. Você já ouviu falar de fibrose? Pois é, fibrose acontece em várias partes do corpo e também no tecido conjuntivo frouxo. Essa fibrose e essa perda de qualidade elástica vai alterar o que eu falei no início, né? Que é a permeabilidade da membrana. Portanto, vai reduzir o influxo de cálcio, hidrogênio e a troca celular, interferindo diretamente no ciclo de Krebs. Ou seja, eu estou usando uma ferramenta para liberar o tecido conjuntivo denso, a fáscia, mas para isso eu preciso gerar microtraumas no tecido conjuntivo frouxo, que é frouxo porque Deus fez ele frouxo para trocar todas as substâncias que eu referi anteriormente, né? E aí, de tanta pressão que eu exerço na liberação miofascial, eu acesso o tecido conjuntivo denso. Por que será que o tecido conjuntivo denso é denso? É denso porque ele precisa da sustentação e força. A arquitetura do aparelho locomotor é feita pelo tecido conjuntivo denso. Então, toda essa toda essa forma, vamos dizer, não que eu esteja em forma, tá, pessoal? Estou bem gordinho, mas toda essa forma física que vocês estão vendo aqui, ó, delineamento de trapézio, de ombro, de braço, de peito, barriga, tudo isso é sustentado pelo tecido conjuntivo denso que o alvo da minha técnica é liberá-lo, para que ele fique mais frouxo. Ou seja, eu exerço uma técnica que, por plausibilidade, altera o estado natural de um tecido para trocar esse estado, transformar o que é tecido frouxo em denso, pelo microtrauma de repetição, e transformar o tecido denso em frouxo. Ou seja, é uma conduta completamente antifisiológica, tá? Se você buscar aí na PubMed Instrumental Soft Tissue Myofascial Release Therapy e é, colocar o filtro para ensaio clínico randomizado e revisão sistemática, você vai achar uma revisão sistemática de mais de 300 artigos da Cochrane que mostrou que a liberação miofascial não adiciona benefícios a um programa de tratamento fisioterapêutico. Então imagina que eu peguei 100 pessoas e dividi em três grupos de 33, 99 pessoas. O primeiro grupo fez fisioterapia e não fez mais nada. O segundo grupo fez fisioterapia mais liberação miofascial. O terceiro grupo fez fisioterapia mais psicologia, terapia cognitivo-comportamental, beleza? E aí eu quero saber se adicionar terapia cognitivo-comportamental e adicionar liberação miofascial a um programa de fisioterapia para pacientes com dor lombar, com dor no joelho, com dor nos ombros,
vai adicionar benefícios nos desfechos finais. E quais são os desfechos finais? Intensidade da dor, capacidade funcional e severidade do sofrimento psicológico associado à dor crônica, medidos por questionários de ansiedade, de estresse, de depressão e por aí vai. Beleza? Ao final do estudo, eu preciso entender que o grupo de 33 que recebeu fisioterapia mais liberação melhorou mais do que o grupo que recebeu só fisioterapia. Você concorda ou não? Só que nesse estudo, o grupo que adicionou liberação miofascial manual e instrumental não teve benefícios superiores comparado ao grupo que fez somente a fisioterapia. Ou seja, uma perda de tempo. Assim é a liberação miofascial, assim é o kinesiotape, assim é a ventosoterapia. Assim é a ozonioterapia, assim são os injetáveis de plasma rico em plaquetas, de ácido hialurônico, enfim, é. Eu espero que você tenha entendido e que essa pergunta tenha sido respondida com maestria, tá? Amanhã eu vou soltar uns stories específicos com as respostas dessas perguntas, mas é bom que a gente converse aqui um pouquinho. Segunda pergunta. Caio, pacientes com fibromialgia em uso de antidepressivo você atende? Vamos falar sobre um panorama geral aqui, mais uma vez, que não vai mudar a individualidade se eu for te avaliar, tá bom? Então, o que é fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome. O que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de características clínicas. Então, por exemplo, esse paciente chegou com dor miofacial generalizada. Ele não consegue apontar, é aqui que dói. Ele fala assim, ó, "Pô, dói tudo isso aqui. A dor não é pontual, a dor é difusa e é em mais de uma parte do corpo, geralmente começando na cervical, espalhando para ombros, braços e torácicas, começando na lombar e espalhando para quadris e membros inferiores, tá? Além da dor crônica generalizada difusa, esse paciente ele tem fadiga precoce, ou seja, aos mínimos esforços, ela reporta fadiga extrema. Essa paciente ela tem insônia, não privação de sono. Caio, tem diferença? Privação de sono e insônia? Tem diferença. Privação de sono eu estou escolhendo ter. São 11h47, eu estou com as luzes da minha sala ligadas, falando com vocês aqui no Instagram. Eu estou escolhendo privar um momento que eu teria que estar dormindo, porque o primeiro ciclo da arquitetura do sono começa às 11 horas. Então, eu vou ter 5 a 7 ciclos de arquitetura do sono até às 7 da manhã, até às 6 da manhã. Eu estou privando meu sono. Agora, se eu tivesse feito todo o protocolo de higiene do sono deitado e ainda assim não conseguido dormir, aí sim eu tenho insônia. Qual seria a causa da insônia? Talvez uma ansiedade, uma projeção catastrófica de futuro baseada no medo, talvez hipervigilância, pô, minha posição de dormir está doendo, deixa eu me virar, deixa eu tentar encontrar uma posição adequada. Então, independente da razão, insônia e privação de sono são diferentes. E o paciente com fibromialgia verdadeira, ele tem insônia e não privação de sono, tá? Isso é uma diferenciação muito boa de se fazer. Além disso, há déficits cognitivos na atenção, nos testes psicológicos de atenção e nos testes de memória, tá? O paciente com fibromialgia também relata isso. Bom, caracterizando a síndrome da fibromialgia, a gente vai entender que muitos profissionais que encontram, por exemplo, exames de imagem. O paciente chegou com dor cervical irradiada para ombro, bilateral, e chegou com dor lombar irradiada para os quadris bilateral. Reporta uma dor no joelho, reporta uma dor no tornozelo, reporta uma dor no punho do lado esquerdo. E aí o médico, ele pede ressonância para todas aquelas partes que o paciente se queixou. Ao pedir ressonância para todas aquelas partes que o paciente se queixou, dos dois, um. Ou ele vai encontrar um bocado de alteração compatível com idade, ou ele vai encontrar absolutamente nada que justifique a dor do paciente. E quando ele não encontra nada que justifique a dor do paciente, ele dá o rótulo de fibromialgia. Então, nesse caso, é um profissional preguiçoso, ignorante do ponto de vista de conhecimento científico, não aplica testes sensoriais quantitativos, não aplica questionários de incapacidade funcional, de qualidade de vida, de ansiedade, escalas de depressão, não aplica nada para avaliar esse paciente com fibromialgia,
e bota o rótulo do paciente com fibromialgia, com fibromialgia. Qual o problema disso? Essa é a fibromialgia falsa, tá? O profissional preguiçoso não avaliou direito, viu que era dor generalizada, viu que era mulher, mais que 50 anos, e todas as características que eu citei aqui, e dá o rótulo de fibromialgia sem sequer testar a paciente. A partir daí, o problema está instalado, porque essa paciente vai ir para reumatologista vai botar bomba de farmácia manipulada, que ele ganha comissionamento, reumatologista vai botar ansiolítico, antidepressivo, analgésico, anti-inflamatório, protetor estomacal, uma porrada de bomba na fórmula, você vai usar os primeiros 3 meses e vai ficar sem dor nenhuma, vai achar que o milagre aconteceu e que o médico é Deus na sua vida. E aí, quando passar os 3 primeiros meses, você vai lá renovar a sua droga, né, que o médico pediu para você manipular na farmácia. E agora, nesse segundo trimestre, essa droga já não tem a mesma eficiência do primeiro trimestre. No terceiro trimestre, quando você vai renovar, a droga mal faz efeito, porque o seu sistema nervoso entra em retroalimentação negativa. Todo o sistema analgésico do nosso sistema nervoso central é muito melhor do que as drogas, os opioides, os analgésicos, os anti-inflamatórios que vocês tomam da Big Pharma. E aí, quando você toma demais, o sistema nervoso começa a aprender a não liberar esses analgésicos. E aí você desaprende essa liberação analgésica. Em vez de ter aproveitado o primeiro, o segundo trimestre para fazer o tratamento de fato, e quando o efeito do remédio passar você estar bem, você não aproveitou, ficou só na medicação e piorou. As medicações, elas são muito específicas. Quando a fibromialgia é verdadeira de fato e a gente testou o paciente realmente cai em todas essas características, a gente precisa adotar um programa de tratamento fisioterapêutico para tirar a rigidez do pescoço, tirar a rigidez da lombar, melhorar a mobilidade das articulações axiais principais. Axiais o quê? Das articulações apendiculares principais, ombros e quadris. Uma vez que a gente restaura isso, essa paciente com fibromialgia precisa estar num programa de exercício físico que utilize o princípio da sobrecarga, onde a cada semana essa paciente precisa ter um estresse maior do que a semana anterior. Isso precisa ser quantificado num diário de exercício físico, num diário de treinamento físico, para que o princípio da sobrecarga gere adaptação neurofisiológica em todo o sistema nervoso da paciente. A paciente, então, combate a fadiga com exercício, que vai melhorar o condicionamento físico dela, reduzindo a fadiga. A paciente combate a insônia porque os analgésicos opioides que o exercício físico moderado a intenso libera vai ajudar ela no ciclo de sono. A paciente está no fisioterapeuta que faz terapia cognitivo-comportamental para insônia, ensina a paciente todo o processo de higiene do sono em 10 passos muito claros, e a paciente muda do ponto de vista comportamental todo o seu ambiente doméstico para que a higiene do sono aconteça. A paciente passou por um nutricionista, por exemplo, que fez um inquérito hídrico, que fez um inquérito alimentar, ajustou a quantidade de água para meu peso 4 litros. Esse é o oitavo copo de 500 ml que eu estou bebendo hoje para bater os 4 litros. Então, o cálculo da hidratação é de 35 ml por quilo de peso. Então, se você não bate 35 ml por quilo de peso, você está com desidratação subclínica, seu intestino está sofrendo, seu intestino é o maior produtor de serotonina do corpo, e interfere no eixo HPA, hipófise pituitário adrenal, desregulando serotonina e todo o seu sistema, e todo, dopamina e todo o seu sistema analgésico. Tá? Então, só porque você não bebe água, o impacto da dor crônica pode ser extremamente pior na sua vida, né? E as medicações antidepressivas, sim, antidepressivos tricíclicos ou duais, precisam ser utilizados nos pacientes com fibromialgia. Ele só não pode cair na pegadinha que eu falei no início dessa live, né? De não aproveitar o boom dos primeiros momentos de medicação para fazer o tratamento fisioterapêutico. Porque se ele não aproveita esse tempo que está tomando remédio para fazer a fisioterapia, quando o remédio acabar e que ele tiver acabado de dor, a fisioterapia vai melhorar ele? Vai, mas vai ter muito. A melhora vai ser muito mais limitada do que se ele fizesse medicação mais fisioterapia associada desde o início, tá? Da descoberta do diagnóstico.
Então, sim, eu atendo pacientes com fibromialgia. Minha mãe tem fibromialgia. Atualmente, a gente está com 3 pacientes, todas mulheres, com fibromialgia diagnosticada, tá? É um caso extremamente complexo, que requer um cuidado muito especializado. Hérnia de disco, próxima pergunta. Hérnia de disco e artrose. Às vezes, muita dor na perna ao ponto de não conseguir andar. O que fazer quando essa dor aparece? Vamos desvendar esse mistério aqui? Então, ó, eu não costumo responder essas perguntas sobre o que fazer quando determinado tipo de dor aparece. Por quê? Imagina que um paciente com dor crônica me procurou, que amanhã é meu dia de atendimento e eu vou atender 16 pessoas, né? E essas 16 pessoas, todas têm o mesmo diagnóstico. Qual que é o mesmo diagnóstico? O diagnóstico de hérnia de disco, tá bom? Quando a gente avalia esses 16 pacientes, os 16 pacientes podem ter características completamente diferentes. Caio, como assim? O primeiro paciente pode ter um conjunto, apesar da ressonância na ressonância, apesar da hérnia de disco na ressonância magnética, o primeiro paciente pode ter um conjunto de características clínicas que determinam que ele é um bloqueio de movimento por rigidez. Então, vou encontrar um movimento muito legal para ele, ele vai melhorar vertiginosamente, em 3 meses ele vai estar de alta, como se nada tivesse acontecido. Beleza? O segundo paciente com hernia de disco, ele pode ter uma restrição de movimento, que é um outro processo, completamente diferente. O terceiro pode ter uma alteração postural. O quarto pode ter uma patologia grave. O quinto pode ter uma aderência de raiz nervosa. O sexto pode ter uma síndrome dolorosa crônica. O sétimo pode ter uma síndrome inflamatória. O oitavo pode ter um quadro inconclusivo. O nono pode ter uma radiculopatia. O décimo pode ser uma síndrome pós-cirúrgica. O 11º pode ser uma dor pélvica, sacroiliaca ou gestacional. Apesar da ressonância estar mostrando que é hérnia. O 12º pode ser uma estenose de canal. Se for estenose de canal, ela pode ser central ou lateral. O 13º pode ser uma articulação comprometida estruturalmente. O 14º pode ser um trauma em recuperação. O 15º pode ser um aprisionamento de nervo periférico. O 16º pode ser uma disfunção articular lombar. Então, como você pode ver, para a fisioterapia especializada, o seu diagnóstico de ressonância magnética não importa. Porque hérnia de disco pode ser radiculopatia, pode ser aprisionamento do nervo periférico, pode ser bloqueio de movimento, ou tudo isso que eu acabei de explicar. Então, 16 pacientes com hérnia L5-S1, L4-L5, L3-L4, enfim, 16 pacientes com hérnia podem se apresentar de 16 maneiras distintas e precisarem de tratamentos completamente diferentes. Então, é por isso que eu não gosto de responder esse tipo de pergunta, porque eu posso te dizer o que fazer aqui, sem te avaliar, e você piorar vertiginosamente em casa. Eu posso te dizer e você melhorar e me chamar de Deus. Eu posso te dizer e não ter efeito nenhum para você. Porque dessas 16 apresentações que eu acabei de citar, eu não sei qual é o seu caso. Eu só sei a topografia da sua lesão. Dor irradiada na perna que incapacita a caminhada. Não é isso? Então eu não gosto de dar esses conselhos por aqui. O que eu gosto de dizer é, para hernia de disco na ressonância, você precisa de uma avaliação fisioterapêutica especializada. Não é fisioterapia de plano que vai ligar e desligar aparelho, alongar você, botar você para fazer fortalecimento aleatório. São fisioterapias que vão agir com base na neurociência da dor. A comunicação do terapeuta precisa ser de encorajamento e não de amedrontamento, porque a gente sabe que sem fazer nada, hoje, revisão sistemática de New England Journal of Medicine, prognóstico, The Lancet também, prognóstico da dor lombar aguda e crônica, com ou sem radiculopatia por hérnia de disco. Em um ano, a gente sabe que sem fazer nada, 86% dos casos melhoram espontaneamente. 14% ficam para depois de um ano. Que a história natural não melhora apenas 14% desses quadros. Entende? Se a gente tem essa informação, a gente precisa pensar
Por que eu vou amedrontar esse cara para ele fazer uma cirurgia ou para ele fazer um tratamento imediato como se ele estivesse morrendo, com risco de vida? Não, eu não posso amedrontar, eu tenho que encorajar. Porque o paciente que volta para o trabalho mais rápido, o paciente que faz atividade física adaptada, faz o movimento da forma. O paciente que faz o que. Como é que eu posso dizer isso? Que mexe o corpo como ele dá conta. Mexa seu corpo como você der conta. O paciente que se mexe se recupera mais rápido do que o paciente que fica sem fazer nada, tomando medicação e fazendo repouso. Por quê? Existe uma, existe uma teoria médica e fisioterapêutica que a dor nas costas está vindo de uma inflamação. E a inflamação acontece em 4% dos casos. Então vou citar aqui para você tecnicamente, tá? 8 subcategorias distintas de dor crônica. Dor nociceptiva química não inflamatória, dor nociceptiva química inflamatória, dor nociceptiva por manutenção tecidual, dor neuropática central, dor neuropática periférica, dor nociplástica verdadeira, dor nociplástica sobreposta, dor de origem indetectável. Então eu citei 8 subcategorias e nessas categorias você só escutou uma que é inflamatória, que acontece em apenas 4% dos casos. Então, quando eu acredito que é inflamação, eu tomo remédio e faço repouso, porque se eu mexer, eu pioro. Só que quando a gente testa esses pacientes que acreditam que é inflamação, mexer melhora eles. Ou seja, não é inflamatório o problema. Então, o que eu convido você a pensar é que faça tudo que você der conta, respeite o seu corpo, procure um profissional que te encoraje e que não te amedronte. Esse profissional precisa ensinar o que você tem que fazer para melhorar sem depender dele. Esse profissional, ele não pode deitar você numa maca e ficar fazendo terapia manual, botando agulha, fazendo ventosa, liberação e te dando técnicas e procedimentos, ondas de choque, eletroterapia, onde você sempre vai precisar do profissional para ter aquela pequena melhora. Isso é a diferença entre um tratamento ativo e um tratamento passivo. Então, eu não respondi a sua pergunta porque toda generalização é burra e se eu falar o que você tem que fazer, você pode melhorar, piorar ou ficar inerte. Como eu não sei qual das 16 apresentações você tem, eu não gosto de responder esse tipo de pergunta. O que fazer? Baseado só no diagnóstico de ressonância de hérnia e de artrose. A artrose é uma alteração natural da idade. Eu tenho artrose. Eu tive uma lesão no posterior de coxa há 2 anos atrás. Tive uma ruptura no posterior de coxa e fiz uma radiografia da bacia. A radiografia da bacia mostrou artrose nos dois quadris, artrose na lombar e uma hérnia de disco na lombar. Só que se eu não tivesse o conhecimento que eu tinha hoje, eu estava aterrorizado. Pô, tô com 36 anos, já tô com tudo isso. Mas como eu sei que essas alterações são naturais para a idade, eu não me preocupo com isso. Entende? Então, e como os meus testes clínicos estão todos normais, isso é só um achado ocasional de ressonância, que acontece na maioria das pessoas. Então, eu dei um panorama geral aí para você entender o que é um tratamento especializado e o que é um tratamento inerte. E aí, agora, com essa informação, eu espero que você procure um profissional adequado para cuidar do seu problema. Seja você um paciente que fez cirurgia ou seja você um paciente que não fez cirurgia. Tá bom? O que mais que temos aqui de perguntas na caixinha? Caio, como funciona a mentoria e qual a diferença do curso? Vamos lá. A mentoria, ela pode acontecer em grupo ou individual. A mentoria você vai ter 12 encontros assim comigo. A gente vai abrir uma chamada de vídeo no Zoom, você vai trazer o seu caso clínico que você está com dificuldade e eu vou dar os 10 passos da avaliação musculoesquelética para você seguir e te ensinar como progredir os movimentos no caso que você está tendo dificuldade. Ou nesse encontro você pode ceder um paciente que você está tendo dificuldade para que eu atenda na sua frente. E aí eu vou atender na sua frente e acelerar tudo que você aprendeu na formação. Porque aí você vai me ver lidando com um caso complexo real, né? Você vai ver eu atendendo um caso que você está tendo dificuldade. Para mim, essa é a melhor forma de aprender. Você vai ver como eu avalio, como eu me comunico, como eu faço a exposição gradual, como eu faço o Making Sense of Pain, como que eu dou seguimento nas próximas consultas. Você vai entender todo esse processo, beleza? Então,
Essa mentoria tem 12 encontros, os encontros são quinzenais, claro que você vai agendar previamente na central a data para a gente dar disponibilidade, você ter essa chamada de vídeo e paralelo a todos esses encontros, você vai ter acesso a uma plataforma da Hotmart, onde tem aulas gravadas lá e outros encontros que já aconteceram guardados lá, gravados lá, e você vai assistir todas aquelas aulas que tem a sistematização dos casos complexos. Então, por exemplo, você atendeu uma hérnia de disco que é uma radiculopatia cervical. O que é que eu faço na primeira semana? O que é que eu faço na segunda? O que é que eu faço na terceira semana? O que é que eu faço na oitava semana? Vai estar tudo lá como um guia prático, um GPS, para você não errar na sua prescrição de exercício terapêutico, tá bom? A diferença é que o curso é 100% gravado e não tem esses encontros ao vivo que eu acabei de citar aqui. O curso é o pilar principal. Primeiro você entra no curso, assiste todas as aulas, tem o meu suporte no WhatsApp. E se você gostar do curso e se sentir pronto, você sobe para a mentoria e tem os 12 encontros comigo e outra plataforma de aulas ainda com suporte no WhatsApp, tá bem? Toda vez que você tiver dúvida, você vai ter meu número lá para falar no grupo para a gente tirar sua dúvida. Então a diferença basicamente é essa. A mentoria é um processo mais avançado e tem os encontros ao vivo. O curso é um processo 100% gravado e você aprende a avaliar e tratar todas as articulações exatamente como eu faço em consultório. Caio, qual o valor do curso na Black Friday? O valor da Black Friday só vai ser divulgado nos dias 28, 29 e 30 de outubro dentro do evento, só para quem está no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, clica no link da bio, vai estar lá, Jornada do Expert. Você clica lá na jornada e solicita a sua entrada no grupo VIP, que é lá que a gente vai dar a sala do Zoom, para que vocês entrem na aula do dia 28, 29 e do dia 30, ao vivo às 19h45. E dentro desse grupo eu vou liberar a oferta da Black Friday. Eu adianto para você que o preço do curso é R$ 10.000. O preço da mentoria é R$ 15.000. Né? Se você for no meu site, você vai ver lá o preço. Só que na Black Friday a gente vai dar uma margem de desconto absurda. Uma absurda. É o menor preço histórico que a gente já vendeu a formação BeExpert, tá bom? E é isso. Foram 6 perguntas. A gente já pincelou muito sobre essas 6, está dando meia-noite. Ainda tem algumas coisinhas para fazer antes de dormir. E não vieram perguntas, mas se você quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar no meu direct ou na caixinha que eu deixei nos stories, tá? Muito obrigado aos doidos que me acompanharam até aqui, meia-noite 7. E tamo junto. Grande abraço, movimento é vida.